Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre um clima de total harmonia, de aconchego, de reencontro de velhos e novos amigos. E hoje, vou tendo o prazer aqui novamente de receber a doutora Iris Basílio. E aí, prazer meu! Amiga. Muito bom, tava com saudade de vir aqui. Quanto tempo! Para quem não sabe, a Iris começou aqui comigo, ela me deu o privilégio de ser uma das primeiras entrevistadas aqui no canal, ó, que já fazem 2 anos. É, né? Nossa, passou rápido, né? E assim, né? E a carreira, as coisas estão sempre em movimento, e eu sei que você está trazendo algumas novidades também. Tenho acompanhado você nas redes sociais, sabe? Obrigada. Trabalho incrível sempre. Ó, cá entre nós, a Iris é uma mulher muito dedicada. Ai, então, você que é um amigo. Mas é verdade, cara, é verdade. Tanto na questão da neurociência, dos estudos do comportamento humano, do cérebro e tudo mais, na enfermagem, né, onde ela é doutora, currículo incrível, exemplar, e novidades também na área da sexologia, coisas assim realmente incríveis, que estão trazendo resultados, né, que é o mais importante, e assim aumentando essa corrente do bem. É verdade. E que corrente? Então vamos começar a explicar para as pessoas o que é essa corrente do bem? Vamos lá. Olá, muito prazer em estar aqui. O Cláudio é uma pessoa muito querida, sempre tratando a gente com excelência. Então, para quem não sabe, né, eu realmente sou enfermeira há mais de 20 anos, eu trabalho numa instituição de oncologia desde 2001, aqui, referência no Rio de Janeiro, também numa maternidade, mas com o passar do tempo eu fui estudar, me tornei terapeuta holística, fiz curso, sou formada em neurociências, reprogramação mental, ativismo quântico, e eu comecei a perceber que as pessoas, elas adoeciam, né? Elas adoecem muitas vezes por questões emocionais que acabam culminando no corpo físico. E com toda essa história da oncologia, né, eu fui observando isso. Eu estudo sexualidade desde 1998. Mas em abril do ano passado, eu fundei um ambulatório de sexualidade no Instituto Nacional do Câncer, na unidade HC3, né, o atendimento com base em técnicas mindfulness, com base em técnicas de reprogramação mental, né, também com toda essa parte da sexualidade. Então, as mulheres chegavam lá com câncer, né, de mama, assim, dilaceradas, não simplesmente com câncer, sabe, simplesmente entre aspas, mas muitas vezes por questões que envolvem a sexualidade, muitos traumas, muitas dores, muitas crenças limitantes. E eu vou apresentar para o Cláudio, para você que está aí, ó, o princeso e a princesa. Ó, o Cláudio gostou, hein? O que acontece, né? Muitas pessoas acham que o problema é simplesmente de encaixe, é como você usa o princeso ou como você usa a princesa. Mas, na verdade, muitas pessoas, Cláudio, carregam dores profundas e dificuldades na sexualidade por conta de crenças, por conta de traumas, abusos. E no ambulatório de sexualidade eu vi isso muito, muito claramente, sabe? Não é só uma questão de ressecamento por conta do uso de um tamoxifeno, de uma medicação oncológica, né? Não é simplesmente um problema de falta de ereção ou de ejaculação precoce, mas são traumas e crenças que precisavam ser tratados. Infelizmente, o atendimento presencial nesse ambulatório, ele foi fechado em fevereiro agora de 2025. Mas eu sou daquelas, né? O Cláudio sabe, né? Me dá um limão, o que eu faço? Eu faço uma limonada, né? Então, eu fundei, a partir daí, o primeiro ambulatório de sexualidade para pessoas com câncer, de uma forma geral, né? Online. E através desse ambulatório online, eu conheci uma pessoa fantástica, através da Nilda. Beijos, Nilda. Você tem certeza que vai assistir esse podcast. E a Nilda me apresentou a Mônica Aquino. Beijos para você também, Mônica. E a Mônica é uma nutricionista, ela é de São Paulo, e ela faz parte de um grupo Corrente do Bem. E esse grupo, gente, é um grupo fantástico, é um grupo que hoje tem mais de 600 pessoas com câncer. E esse grupo ele é multidisciplinar. Então, a Corrente do Bem, olha, você que está aí assistindo a gente, siga lá o perfil lá no Instagram, Corrente do Bem. Então, a Corrente do Bem é um grupo voluntário, onde os profissionais
eles se dedicam a essas pessoas com câncer. Olha, são mais de 600 pessoas, o Cláudio, nesse grupo. Então, tem o dia que a dentista, ela fala para eles, né? Então, ela tem o dia da dentista, tem o dia da nutricionista, tem o dia da psicóloga, tem o dia da psicanalista, tem o dia da enfermeira, tem o meu dia como especialista em sexualidade, então tem o dia da fisioterapeuta, então é um grupo, tem o dia do advogado, porque as pessoas com câncer não sabem os direitos que elas têm, né? Então é um grupo assim multidisciplinar, então é a corrente do bem, realmente é uma corrente, né? Então às vezes a gente está nadando, parece que a gente tem coisas que vêm para tentar derrubar, mas sempre o bem acontece, né? E aí, através desse ambulatório, eu faço parte da corrente do bem. E temos uma novidade. Olha, ele não pode me dar o microfone, gente. Ele me dá o microfone. Ele me dá o microfone, pronto. Esquece o que a gente decidiu fazer. Vamos fazer agora do nosso jeito, que é sempre o melhor. É sempre uma jeito. Conversa, né? Nós temos uma novidade, gente. Você que tem câncer, ou que tem uma pessoa que tem câncer, ou com um vizinho que tem câncer, estamos lançando agora o primeiro aplicativo, através da Corrente do Bem, primeiro aplicativo oncológico do Brasil. Olha que incrível isso. Então, por exemplo, vai ter o item lá da sexualidade, que eu já até fiz a minha postagem. Então, eu vou botar lá como aumentar a libido. Então, a pessoa vai clicar lá e vai ter uma aula minha como aumentar a libido. A pessoa fala, como eu faço para me aposentar pelo INSS? E aí vai ter um item lá que o advogado vai dar todas as orientações. Eu estou perdendo muito peso, o que eu faço? Então vai ter lá nutricionista, que vai ter lá toda uma orientação. Então, eu tenho câncer de mama, tem um item lá de câncer de mama que fala só sobre câncer de mama, prevenção, tratamento, assim como vários outros tipos de cânceres. Então, assim, a gente está muito feliz, né, com esse aplicativo, é uma oportunidade para as pessoas que têm câncer, porque o câncer está aí, né, gente, assim, cada vez mais, a gente teve agora a perda da Preta Gil, uma pessoa jovem, né, com todo o recurso, o câncer, eu falo que ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social, né, ele escolhe pessoas, ele não dá em árvore, né, e como é, assim, a gente passar por esse desafio do câncer e ainda manter a sexualidade. E muitas pessoas acham que sexualidade é só o sexo, é só penetração, é só prazer, é só orgasmo. Gente, sexualidade é muito mais do que isso. Sexualidade é autoestima elevada, é amor próprio, é merecimento, é essa alegria de viver, sabe? É você acordar nesse estado de plenitude, nesse estado assim de alegria. Vem as lambadas da vida? Vem, porque fazem parte, né? Mas sexualidade ela é muito mais ampla do que o princesa, do que a princesa, né? Eu mesma, assim, eu não sei se você ficou sabendo, a gente tá vendo? Quem sabe a gente vai conversando, faz ao vivo, né? Então, eu mesmo passei por um câncer na pálpebra, aqui, né? E já com metástase, assim, e havia um risco de pegar o meu olho. E eu fiquei, assim, muito assustada. Olha que eu sou especialista em oncologia, trabalho no Instituto Nacional do Câncer, e foi, assim, um susto, né? E me olhar no espelho, assim, Cláudio, por isso que eu falo que a sexualidade é tão importante. Isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei com o meu rosto totalmente deformado, porque já tinha comprometimento em toda a pálpebra, então eu tive que tirar daqui e colocar daqui. Então, meu rosto ficou inchado, ficou roxo, e eu me olhava no espelho, e eu não conseguia, assim, me reconhecer, sabe? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito pra cima, alegre, você me conhece, né? Há anos, então, assim, eu sempre... Meu marido que fala que eu tenho um riso fácil. Eu falei, nossa, mãe do céu, você tem um riso fácil. E assim, me olhar no espelho, me ver daquele jeito, assim, vou te falar, a minha libido foi pro chão. E eu falo, olha que eu gosto do esporte, hein, gente? Mas foi pro chão, assim. E aí é que eu falo pra você, marido, parceiro, parceira, né, de mulheres que estão passando por esse processo, a importância do parceiro, porque nesses 24 anos de cuidado com pessoas com câncer, quantos parceiros eu vi indo embora? Quantos parceiros eu vi humilhando as suas parceiras porque estavam com câncer, né? Vi muitos parceiros também que iam junto, que choravam junto, que estavam ali para apoiar, sabe? Mas vi muitos também abandonarem, sabe? E eu falo assim, aí eu vou ter que falar do meu marido, né, gente? Tem jeito, né? Aí, ó, do meu digníssimo, né? O Edu, assim, sempre foi muito parceiro.
E eu lembro que eu estava triste e tal, assim, e sem vontade de fazer nada, e ele falou assim para mim, foi uma frase, gente, foi uma palavra, olha, não foi assim, lubrificante, não foi pegada, não foi nada disso que me tirou, sabe, desse limbo, sem a libido, né? Mas foi quando ele olhou para mim, assim, dentro dos meus olhos, ele falou assim, meu amor, eu amo você pelo que você é. E para mim você é uma mulher incrível. E começou a falar, olha o que aconteceu com você, você já perdeu tudo, você veio de uma falência, você passou por isso. Ali eu comecei a chorar. E aquilo parece que foi acendendo uma chama, sabe? Tem até uma música que fala sobre isso, né? E quando a gente viu, mesmo com ponto, com olho roxo, eu não quis nem saber. Mas por que eu estou trazendo esse depoimento real, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa com câncer, ou a pessoa que está com dificuldade na sexualidade, o que falta é a comunicação. Então a gente precisa comunicar, sabe? Comunicar o que sente, comunicar, sabe? Como gosta de ser tocado, como gosta de ser manipulado, como gosta de uma relação, né? E uma outra coisa que eu percebo na sexualidade que atrapalha muitos casais é a questão das crenças religiosas. Então, muitas pessoas atribuem o sexo a pecado, atribuem que novidade na cama é pecado, atribuem que fantasia é pecado, que sexo oral é pecado. Aí eu até trouxe a princesa, sabe, para poder explicar para você, meu amor, que está vendo a gente aí, que está achando também que botar a boca aqui é pecado, que não é. Esse botãozinho aqui, olha, esse botãozinho aqui é chamado clitóris. Ele só existe para dar prazer à mulher. Então, só existe esse botãozinho aqui para fazer a mulher gozar, para mais nada. Então, muitas mulheres eu atendo no ambulatório, Cláudio, que elas não conhecem a própria parte. Então, aqui nós temos o clitóris, aqui é a uretra, onde sai o xixi, e aqui é a vagina, onde sai o bebê, e onde nós temos a entrada. Deixa eu botar. Tá vendo como tá difícil? Se não lubrificar, gente, fica difícil entrar. Dói, machuca, tá? Então aqui, vou até olhar para essa câmera ali, né? E aí, então aqui é onde entra o pênis. Só que se essa parte aqui não tiver muito lubrificada, essa introdução, esse atrito, principalmente a mulher que está na menopausa, a mulher que já tem uma certa idade, a mulher que está usando medicação, né, que está tratando o câncer, por exemplo, que diminui a questão, mexe com toda a questão hormonal. Então, essa parte aqui, meu amor, não é pecado. Então, se lambuze, se delicie, tá? Porque isso aqui foi feito para o Criador só para te dar prazer. Cara, é sensacional. Assim, eu tive a oportunidade aqui de aprender com profissionais, né? Primeiro a Sil, depois recentemente aqui a Mariana Kiss, agora a Iris Basílio aqui falando do sexo, que é uma coisa de Deus, é uma coisa que foi dada, né? O intuito da reprodução humana e o amor, enfim, né? A comunhão do casal. Isso é muito importante. Falar em comunhão, conforme você disse, o que acontece entre quatro paredes é do casal, é sua intimidade, né? E é abençoado por Deus, então é tranquilo. Mas uma coisa eu aprendi aqui, gostei muito, eu acho vale a dica, né? Aí a gente fala preliminar e não sei o que e tal, mas quando começa uma boa preliminar, né? De repente, o café da manhã, isso aí, né? Onde você não fala da boca para fora, onde você procura olhar a amada, sabe? Você procura e você expõe o seu desejo, né? Faz um elogio verdadeiro, sim, porque existem tantas coisas bonitas na nossa amada pra gente elogiar. Com certeza. Aí daí já pra noite é alegria total. Eu costumo dizer que quem ri, faz rir, né? Então quer rir, tem que fazer rir. Porque o cérebro do homem e o cérebro da mulher, eles são diferentes. Em que sentido? O homem, ele se excita muito por aquilo que ele vê. Então, a mulher também, a gente não tem que se arrumar para o outro, a gente tem que se arrumar para você. Mas quando você não tem amor próprio, quando você tem baixa autoestima, então você também não consegue encantar o outro, porque nem você se encanta com você mesmo. Então, esse é um ponto. Então, a gente já está indo, acho que para o final, nem até perdi o tempo aqui. Não, tá ótimo, mas então eu quero mais. Então, a primeira coisa, a mulher precisa ter esse amor próprio, ter essa autoestima, sabendo que ela se completa em si mesma. Então, o homem, não existe essa coisa, o homem completa a mulher. A mulher inteira se junta com o homem inteiro e vão formar uma coisa só, sabe? Então, a gente não pode colocar a nossa felicidade na mão da outra pessoa. Então, a mulher também, ela tem que ter esse amor próprio, essa autoestima, se cuidar, sabe? Então,
ter prazer em se olhar no espelho, conversar, sabe? Você que não tem costume de se olhar no espelho, de conversar, comece seu dia, mulher, dizendo pra você o quanto, olha no espelho, as minhas filhas, eu faço isso, as minhas filhas morrem de falam, mas você tá ficando doida mesmo, né? Mas eu acordo de manhã, eu falo, Iris, eu tenho tanto orgulho em ser você, Iris, como você é gostosa, gente, eu posso não ser, mas pra mim eu sou, e basta, entendeu? E a gente ter esse amor, né? Então o homem, ele se encanta por aquilo que ele vê. E aí, certa vez eu tava numa mentoria, dando uma aula pra uma turma de mentoria minha, que eu continuo com as minhas mentorias, né? E aí eu falei da calcinha bege. Eu falei, vem você, mulher, com essa calcinha enorme, bege. Aí uma aluna, olha, meu marido adora calcinha bege, porque ele diz, eu falei, tá bom. Então faça aqui, né, do seu gosto, mas ser assim, apreciável, primeiramente para você. Então o homem, ele se encanta com isso, ele se excita com isso. E a mulher, como que a mulher se excita? A mulher se excita pelo que ela escuta, pelo que o homem fala com ela, pelo cuidado, sabe? Então a mulher, ela, por mais que a mulher tenha evoluído, a mulher ainda quer ser protegida, porque isso é da natureza feminina, sabe? Então ela quer aquele homem que ela possa se sentir segura, que ela possa se sentir... Existem mulheres fortes, existem, eu me considero uma pessoa forte, né? A gente, toda pessoa tem o ânima e o ânimos, que é a parte feminina e a parte masculina. Então eu sei que eu tenho a minha parte masculina muito forte, e eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que dosar isso, sabe, Cláudia? Por quê? Porque muitas vezes o que atrapalha um casal é isso. A mulher quer tomar um lugar, não é que ela tem que estar abaixo do homem, nada disso, muito pelo contrário, os dois andam juntos. Mas quando a mulher, ela tem essa parte masculina, né, mais exacerbada, e ela é uma mulher empoderada, é uma mulher que quer ditar as regras, então você acaba também deixando esse homem muito omisso. Então o segredo da vida é o equilíbrio, nem tão lá, nem tão cá, sabe? É o equilíbrio. Então é um cuidado, porque esses dias essa semana mesmo, a gente foi jantar, eu e o Edu, aí eu falei assim, Edu, vamos pedir a conta, vamos embora e tal. Aí, fui pedir a conta ou fui pedir o cardápio, eu não lembro, né? Aí ele se distraiu no celular e eu prontamente, pra mim, com uma maior naturalidade do mundo, ei, por favor, fecha a conta, não sei o quê. Aí ele, virou mulher macho agora? Que não sei o quê. E se sentiu ofendido. Eu falei, tá bom, desculpa, meu amor. Então, a gente também tem que ter esse jogo de cintura. Sim. Então, eu digo o seguinte, o sexo começa quando você levanta da sua cama. Sabe? Quando é isso que você está falando, sabe? É aquela comunicação. Então, manda uma mensagem para tua mulher no meio do dia, você também, fazer o inusitado, entendeu? Eu costumo dizer que até quem come picanha todo dia, enjoa. Você imagina você comer picanha 30 dias. Então, um dia você come uma picanha assada, outro dia você come uma picanha recheada. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Não é poliamor, não, tá? Não vem falar que depois que a Iris Basílio tá falando de poliamor, não é isso. Mas são variações no amor com o seu parceiro. Você imagina, você tá 20, 30, 15, 11 anos com a mesma pessoa. Então, variar um pouco, sabe? Isso faz parte, não só de posições, mas como de lugares. E quando a gente tem filho, tudo fica mais complicado, né? Então, você quando não tem filho, você fica acostumada, você quer transar na cozinha, você quer transar em cima da máquina, na pia, e quando tem filho em casa. Então, o casal também precisa entender que lugar de filho é no quarto, que é uma outra coisa que destrói muito casamentos, né? Eu sei de casais que o filho tem 5, 6 anos e que dorme na cama com o casal. Isso está errado, sabe? Não é aconselhável. Exatamente, porque como que você vai ter seu momento de intimidade com teu marido com uma criança na cama, né? Então isso tem que ter. E lá em casa a gente tem, agora mesmo, outra coisa recente que aconteceu. O Edu vai me matar, gente, que ele vai falar assim, você tão bocuda. Mas a gente estava de férias e as meninas estavam na casa do pai delas, né? E aí a gente tinha preparado a última noite de férias, minha e dele, em casa mesmo, que a gente tinha chegado de viagem. Aí vem uma amiga e fala assim, olha, eu tô trabalhando aí perto... E amanhã eu vou pra Vila Isabel também, posso dormir na sua casa? Eu falei, não pode não. Aí ela, cruzes, eles, por que eu não posso dormir na sua casa? Eu falei, não, porque eu tô em casa com meu marido, a gente quer andar pelado pela sala, a gente quer transar na sala. E ela, ai, credo, que horror. Depois foi uma outra.
uma senhora que me ajuda lá, e aí ela falou assim, minha filha, eu tô hoje trabalhando, acho que era em Ipanema, sei lá, posso ficar na sua casa que é mais perto? Eu falei, Edu, todo mundo quer vir dormir aqui em casa só porque a gente preparou uma coisa especial. Eu falei, não, você não pode vir não. Aí depois vieram as minhas filhas, mamãe, papai vai embora amanhã, a gente vai pra casa hoje. Eu falei, não vão vir hoje não, vocês vão ficar aí, vão vir só. A gente parece assim, brincadeira, mas isso faz diferença, né? Então, a mulher também, e o homem, o ser humano, a gente tem que aprender a dizer não. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi isso, sabe, Cláudia? Eu levo assim como, sabe, a minha regra. Se o dizer sim para o outro significa dizer não para mim, então eu vou dizer não para o outro, eu vou dizer sim para mim. Porque em primeiro lugar tem que estar eu, né? Sim. Segundo lugar, vai estar o parceiro que eu escolhi para minha vida. Mas Iris e filho, o filho vem em terceiro, porque os filhos crescem e vão embora. Os filhos casam e vão embora. Por exemplo, os meus pais moram em Campos, eu tô lá com eles? Não, eu não tô. Eu tô aqui no Rio, entendeu? Então, muitas vezes, dentro da hierarquia da constelação familiar, que é um tema que eu gosto muito, eu me formei também como consteladora familiar. Nossa, o currículo dessa mulher. Então, a gente aprende sobre hierarquia familiar. Sim. Cada um tem o seu lugar, mas quando acontece da gente querer ocupar um espaço que não é nosso, aí a família degringola, né? E é isso a gente não pode permitir. Agora, gente, já falei muito, né? Continua, porque eu acompanho você nas redes sociais, seu Instagram, vou botar aqui embaixo na descrição. Sim. Porque você faz muito conteúdo, sabe? A gente vê o carinho que você tem, entendeu? Com os seus seguidores, com as pessoas que acompanham o seu trabalho, e show de informação. Eu tô aqui, eu tô ouvindo, tô sendo ouvindo, nossa, cara, quanta coisa para perguntar, eu passa rápido, é verdade. Vamos continuar aproveitando esse tempo, porque essa questão da sexualidade é incrível, né? E tão importante que ela é, e enfim, existe tanto tabu, existem tantas dúvidas, tantos preconceitos que a gente tem que vencer. Né? Exatamente. E a gente precisa de pessoas como você, Iris, sabe? Que tem, conforme eu disse ainda há pouco, brincando, um currículo amplo, uma pessoa que sempre se preocupou em aprender para cuidar do outro, que tem um preparo de um olhar diferenciado, e você coloca isso em prática nos seus projetos, né? Então, eu tô assim, sabe, muito encantado mais uma vez em ver o seu poder de se renovar, mas o objetivo é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. É dividir o que você mais tem. E isso serve os nossos filhos também, né? Sim. A gente tem que ter para dar. Isso, né? É verdade. É que nem a questão do cuidador, né? O cuidador precisa ser cuidado também. Verdade. Porque senão não sustenta, né? É verdade. Então, toda essa compreensão, sabe, é muito importante. E a gente falou aqui muito também da situação da saúde, do atendimento que você faz aos pacientes de câncer. Você faz algum atendimento aos familiares também? Então, sim, aos maridos, eu já atendi os maridos, né? A gente vai promover um encontro agora, dia 29 de agosto, vai ser numa sala de convenção do Nova América, só para essas pacientes do ambulatório online. Vai ser um encontro presencial, gratuito para elas, né? E eu convidei os maridos para irem, né? Ou as parceiras, porque muitas também têm parceiras, para justamente a gente fazer essa conexão, essa técnica, né, junto, presencialmente. Então, vai ser no dia 29 de agosto, está aí já na porta, né? Então, porque o que acontece? Você está falando do conhecimento, do currículo e tal, mas na sexualidade tudo se encontra. Por quê? Porque a sexualidade, ela vem com neurociência. Você tem que reprogramar a sua mente, mudar o seu mindset cerebral em relação à sexualidade. Você trabalha, eu estou fazendo um curso de traumas agora, assim, nossa, que eu estou encantada pela Quantum Academy. Eu já fiz outros cursos, eu sou formada como ativista quântica pela Quantum Academy. Então, assim, agora eu estou me especializando em traumas. Por quê? Porque o trauma, se você não tratar, se você não curar, não adianta tomar antidepressivo, não adianta você tomar ansiolítico. A medicação, é o que eu falo, ela dá conta dos sintomas, mas a causa sempre vai ser um trauma. E se você não tratar o trauma, você não consegue se desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela foi abusada na adolescência e ela viveu esse trauma. E dentro da física quântica, a gente entende que a gente emana a vibração e aquilo volta, a gente se corresponde com a energia que você está emanando, né? Por isso que é tão importante você perdoar, você amar, você se alegrar, você agradecer, para que a tua frequência vibracional
se eleve e você entra em ressonância também com coisas de alta frequência. Mas essa menina, ela viveu esse trauma e ela não conseguia superar esse trauma, ela teve outros relacionamentos e aí ela se casa e tem filhos, ela descobre o câncer de mama, ela vem tratar o câncer de mama e ela recebe um telefonema do cunhado dela dizendo, olha, o fulano de tal, que é o marido dela, foi preso. Nossa. E ela falou assim, mas foi preso? Mas o que aconteceu? Olha, você está sentada? Ah, sim. Mas foi o que? Ele brigou? E aí, não, foi o abuso sexual de menor. E ela falou assim para mim, Iris, e eu falei assim, meu Deus, com quem ele fez isso? E aí, ela não conseguia nem falar. Ela, chorando muito, ela falou assim, Iris, ele abusava da nossa filha desde os tantos anos de idade. Então, você vê, ela foi estuprada, violentada, e ela, né, acabou vivendo isso dentro de casa. Então, por isso é tão importante a gente se curar do trauma, elevar a nossa frequência, porque é igual a pessoa, a mulher casa e aí ela fica assim, a mãe dela foi traída. E aí a mãe dela foi traída, a tia foi traída, então ela fica com aquela crença, todo homem trai. Então qual é a vibração dela? Traição. O universo entende que é isso que você quer. E aí, quando ela se dá conta, ela também foi traída, ela aí acaba sendo traída. Ah, você está dizendo que o homem não tem culpa? Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós somos energia. Cada partícula nossa, no centro, ela é energia. E se o núcleo, né, nosso, das nossas células, ele é composto de energia, todo o nosso corpo ele é composto de energia, né? Nós somos energia. O que é o Espírito Santo? É energia, né? Então, o que acontece? A frequência que nós transmitimos ao universo é aquilo. Por que a Bíblia, né, Deus, enfim, independente de crença religiosa, de opção religiosa, mas fala que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque a nossa frequência vibracional, ela é dada por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos e por aquilo que nós agimos. Então, se você tem a frequência da traição, é isso que vai vir para você, é isso que vai acontecer com você. Então, sexualidade, ela não é simplesmente o sexo. As coisas estão ruins na cama. Então, você vive um sexo sem prazer, você vive porque muitas vezes você tem um trauma lá atrás que você nem percebe, você nem lembra. Mas todas as vezes, isso acontece muito com a mulher que foi violentada. E o menino também que foi violentado. Então, todas as vezes, o seu inconsciente, ele esquece, está lá, está guardadinho. Mas quando você se remete a um ato sexual, é como se ligasse um alarme. Então, você não tem, muitas vezes, muitas crianças são abusadas e não tem a memória consciente, mas tem a memória inconsciente. Então, é aquela mulher que nunca gozou, é aquela mulher que nunca teve orgasmo e não sabe por quê. Porque, na verdade, o trauma que ela teve leva ela a uma culpa. Toda pessoa que é violentada, ela se acha culpada. Então, ela não consegue se liberar para o prazer, porque existe uma culpa, é como se ela gozasse, ela tivesse culpada, né? E aí, não dá para tratar isso simplesmente com lubrificante. Então, a minha linha na sexualidade é isso, é curar essas dores emocionais, os traumas emocionais. Existem práticas, claro, como a questão de um sexo oral, como é feito. Isso aí a gente aprende na sexualidade e eu reproduzo isso com as minhas pacientes, né, no ambulatório. E eu atendo pessoas, independente de ter câncer ou não, eu continuo atendendo como terapeuta e também como mentora. Então, e por que o sexo é tão importante? Existe a pirâmide de Maslow, para você ter ideia, né, da importância. Existe a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas básicas. Então, na base da pirâmide está a necessidade fisiológica, é a respiração, é a excreção, e o sexo está ali. E logo, em 2 tabelas acima, a intimidade sexual aparece de novo. O sexo é o único item que aparece 2 vezes na pirâmide. Na questão da ou seja, para Maslow, é muito importante que você respire, que você faça, vou falar o português claro, que você faça xixi, que você faça cocô, né? Mas que você transe também. É a mesma na base. E também acima, ele coloca de novo a intimidade sexual como uma necessidade fisiológica. E o porquê, Iris, então, que tem tanta coisa que atrapalha a vida sexual? Por que tem tanto casal que não se comunica? E aí eu vou falar, já falei até algumas, né? Traumas, dores emocionais, crenças religiosas. E aí, para quem não sabe, eu sou evangélica, eu tenho a minha crença, né? Eu tenho a minha posição religiosa. Mas existem, meu pai é pastor, mas graças a Deus ele criou a gente à luz da Bíblia, né? E sem esses tabus em relação à questão sexual. Meu pai sempre disse, olha, em 4 paredes
é você e seu marido. Eu tenho minha irmã e ele falava a mesma coisa. Mas, infelizmente, eu vejo muita gente subir no púlpito e agora indo para as redes sociais para dizer o que é certo e o que é errado. Então, o casal é que vai saber se é certo ou se é errado, né? Existe muita polêmica em relação ao sexo anal. E tem até um vídeo meu que eu falo sobre isso. Porque o que acontece, Cláudio? Eu atendi muitos anos na unidade 2 do INCA, que é câncer ginecológico. Né? Para quem não é do Rio, está assistindo esse podcast. Então, o INCA 2 é só para câncer ginecológico. O que é câncer ginecológico? Câncer na vagina, na vulva, exatamente aqui, ó. Então, deixa eu tirar aqui o princeso para mostrar para vocês. Gostou de ficar, viu? Ele é quentinho, né, gente? Então, ele gosta de ficar. Então, para essa aqui. Então, aqui, olha, o câncer na vulva, é câncer exatamente aqui. Câncer na vagina, é isso aqui, ó. Então, muitas pessoas têm câncer aqui. O que tem? Você corta aqui, a pessoa perde a vagina. E aí, essa paciente, ela tem 30 anos, ela é casada. E aí, ela vai e me pergunta, né? Isso, eu tinha um ambulatório lá para cateterismo intermitente, não era uma outra situação, mas pergunta, e aí, a minha vida sexual acabou? E aí, o marido pergunta, mas a gente não pode fazer atrás? Então, e aí você fala assim, não, é pecado fazer isso. Na Bíblia não existe nenhum texto que fale que isso... Aí vai, porque está escrito lá que as mulheres mudaram o jeito, isso aí não tem nada a ver com o contexto, o podcast não é para isso, outro dia a gente vem aqui só para falar sobre isso, né? Claro. A gente vem falar só sobre sexo anal, gente, à luz da Bíblia, da ciência, da medicina. Existem os seus senões, né? É claro que existe, porque não é um lugar que realmente foi feito para isso, mas você pega uma mulher que não tem mais vagina, que quer vida sexual, que o marido tem tesão nela, claro, e tem tesão no sexo anal. Você vai dizer o que para ela, entendeu? Eu digo, não julgar é para não ser julgado. Uma boa resposta. Exatamente. Então, eles dois é que tem que decidir. Tem que ter cuidado? Tem. Por quê? Porque essa área precisa de lubrificação. Sim. O ânus não tem a lubrificação natural. Precisa, né, usar camisinha. Então, tem todo um cuidado que você precisa ter. Mas não sou eu que vou dizer para ela, não, isso é pecado, isso é errado. Então, essas crenças, sabe? Quando a pessoa pega um púlpito ou pega uma rede social para dizer o que é pecado, o que não é, isso atrapalha. Então, nós já vimos que o sexo é importante, está em dois lugares na pirâmide de Maslow. O sexo tem os seus sabotadores, como a gente já falou, traumas, dores emocionais, crenças religiosas. Iris, e afinal de contas, quais são os benefícios do sexo? Boa. Né? Para a gente encerrar, né, gente? Porque eu já estou falando demais, vocês vão cansar. Então, quais são os benefícios do sexo? A gente já está comprovado que o orgasmo, ele ativa o sistema límbico, libera ocitocina, dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores do bem-estar. Então, quando você tem um sistema límbico ativado e esses neurotransmissores, eles desenvolvem uma cascata no seu organismo, eles diminuem a pressão arterial, então é fator de proteção contra a hipertensão, ele diminui a sua glicose, então ele te protege em relação ao diabetes, ele aumenta o seu sistema imunológico, então você que está fazendo quimioterapia e que não está sem tesão para transar, começa nas preliminares, porque ele vai ajudar você no processo de quimioterapia, porque ele aumenta o seu sistema imunológico e ele alivia a dor. Então, sabe aquela desculpa assim, ai amor, tô com dor de cabeça, não vou transar não. Você fala assim, não, olha só, vou te fazer gozar porque você vai melhorar a dor de cabeça, porque orgasmo reduz a dor. É melhor que dipirona, que paracetamol, que tudo isso. Então, esses são os benefícios. Então, ó, vale a pena estar com orgasmo em dia. Cara, sensacional, sensacional. Só tem um problema, você precisa voltar demais. Vamos voltar. Falar mais desse assunto, até porque o que fala de sexualidade são tantos caminhos que se abrem, né? Então, sim, a gente tem que abrir esses caminhos, tem que bater nessas portas. E você tem um compromisso de ajudar a fazer com que essas portas sejam abertas, compartilhando o vídeo, sim, indicando as pessoas, cuidando da sua saúde mental, a sua saúde física e espiritual e fazendo sexo. Isso aí. Iris Basílio, obrigado! Eu que agradeço. Olha, não esqueça, vou encerrar dizendo isso. Quem tá com orgasmo em dia não quer guerra com ninguém. Então, o negócio é fazer amor, tá certo? Beijos, beijos. Gente. Forte abraço, até logo. Beijos. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.